Neste vídeo agora vamos demonstrar a fórmula da área de um triângulo. Tá? A fórmula da área de um triângulo é bem conhecida, né? E é simplesmente o produto da base pela altura dividido por 2, certo? Então, neste vídeo eu quero mostrar para vocês como, a partir do GeoGebra e as propriedades que ele tem, como que a gente pode demonstrar isso, ok? Então, esse aqui é o nosso objetivo, é discutir e demonstrar a fórmula da área de um triângulo, e para isso a gente parte criando um triângulo aqui, com 3 vértices, A, B e C, né? Com o comando ponto, a gente cria três vértices, e com o comando segmento a gente junta esses vértices BC, CA e CAB. Então a gente já criou nosso triângulo aqui, né? E agora a gente quer calcular a área dele, beleza? Ok, então como que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos encontrar o ponto médio deste segmento AB e o ponto médio do segmento BC também. Okay? Então para isso a gente vem aqui no comando ponto médio, né? Ponto médio ou centro, a gente seleciona o lado AB, ele já encontrou o ponto médio D, né? Que divide em duas partes iguais o segmento AB. Dando clique em BC, também temos o ponto médio E, né? O ponto que fica no meio entre B e C, esse ponto médio. E agora a gente vai traçar um segmento, ok? Com o comando segmento, juntando esses dois pontos médios que a gente acabou de ver. Beleza? Então agora a gente tem esta figura aqui. Temos um triângulo definindo dois pontos médios. A gente juntou esses pontos médios, né? Num vídeo anterior a gente mostrou que esse segmento aqui, que une os pontos médios, vai ser um segmento que é paralelo a este lado aqui da base, e o tamanho dele é a metade, exatamente a metade da base. Então o segmento que une os pontos médios é paralelo ao terceiro lado, e a metade desse terceiro lado é a metade da base. Isso a gente demonstrou em um vídeo anterior. Agora a gente vai definir uma altura que parte deste vértice alto, desse ponto maior B, e que cai até este ponto, até o segmento DE, ok? Para isso a gente vai pegar essa propriedade aqui, que é reta perpendicular, tá? Essa reta perpendicular, esse botão, o quarto, ele diz assim: selecione primeiro o ponto e depois uma reta, certo? E com isso a gente vai traçar uma reta perpendicular que passa pelo ponto e que seja perpendicular à reta que a gente quer. Então assim, eu estou selecionando o ponto B e o segmento DE. Então, dessa forma, foi traçada uma reta, né, que é perpendicular a esse lado, DE. Okay? A gente pode modificar as propriedades aqui desta reta. Certo? A gente pode aqui encontrar o ponto de interseção, tá? Com o botão de interseção de dois objetos, a gente seleciona essa reta e o segmento DE, a gente tem um ponto F. Esse ponto F é o ponto onde a reta perpendicular a DE cai, né? Saindo do vértice do ponto alto, né? Do ponto B. Tá? A gente pode medir o ângulo, inclusive. Aqui o ângulo
de BFD. E vocês notem que o GeoGebra já identificou que esse ângulo é 90 graus, por isso colocou aqui um quadrinho, né? Um quadradinho. Beleza? Então a gente já definiu essa altura do ponto B até o segmento DE. Tá? A gente pode aqui na janela de álgebra colocar para mostrar isto por ordenar por tipo de objeto. Aqui a gente tem uma reta J. Certo? Essa reta é a reta que a gente definiu agora, a reta perpendicular. Mas eu vou esconder essa reta. Tá? Por quê? Porque o que eu quero, na verdade, é um segmento, não uma reta toda, senão somente um pedaço. Tá? Então eu vou marcar o segmento que vai desde B até o ponto F. Beleza. Então essa aqui é a nossa figura. Agora a gente tem nosso triângulo, né? Então, recapitulando aqui, a gente definiu o ponto médio D, encontrou o ponto médio E. Desses dois lados do nosso triângulo original, encontramos os pontos médios. Juntamos esses pontos médios por um segmento. E com a ajuda da reta perpendicular, a gente traçou a altura do vértice B até o segmento DE, que junta, né, que une os pontos médios desses dois lados do triângulo. Beleza. Então, agora sim, agora a gente pode fazer o seguinte. A gente, com o comando polígono, a gente pode escolher o comando polígono e selecionar os vértices deste triângulo D, F, B e D. Então a gente definiu um triângulo aqui. Aqui aparece triângulo T1. Eu vou definir outro triângulo, que é o triângulo B, F, E, B. Então temos triângulo T2. Aqui o GeoGebra no lado esquerdo mostra as áreas, né, desses triângulos 9 e 3. Eu vou modificar um pouco as cores para que fique mais nítida a separação. Um vai ficar em verde e outro em vermelho. Então essa é a figura que a gente tem. Tá bom? Beleza. O que eu quero fazer agora? Tá? O que eu quero é girar esse triângulo vermelho T1 em torno do ponto D. Tá? Para isso a gente vai utilizar o comando rotar, girar. Tá bem? Então aqui a gente vai botar assim. Não, desculpa, na verdade primeiro eu vou criar um controle deslizante aqui com o penúltimo botão. A gente vai criar um controle deslizante que vai ser um ângulo. Tá bem? Eu vou botar esse ângulo como se fosse θ. Ele começa em 0 e eu vou girar no máximo em 180 graus. Ok? Incremento de 1 em 1. Então esse aqui é o nosso controle deslizante. Ele não faz nada porque eu não somente criei ele, não utilizei o valor do ângulo θ para nada. Mas ele vai ajudar a gente para girar estes dois triângulos, o vermelho e o verde. Vocês vão ver como. Então, agora a gente vai colocar um novo triângulo aqui na caixa de entrada. Eu vou colocar assim, novo triângulo 1 e vou botar igual, girar. Vocês percebem que aqui já aparecem opções: girar um objeto em torno de um ângulo, né? E aqui em torno de um ponto. Então, o objeto que a gente quer girar é o triângulo T1, certo? O ângulo que a gente vai girar é o ângulo θ.
Aqui no canto inferior direito a gente tem as letras gregas neste botãozinho e a gente escolhe aqui o ângulo θ. Ele vai reconhecer que é o nosso controle de distância. E aqui na terceira entrada, ponto, eu vou colocar D, porque eu quero girar nosso triângulo vermelho T1 em torno desse ponto D. Vocês veem que já apareceu aqui um triângulo girado, né? A gente dá Enter e temos esta figura aqui. Beleza? Eu vou puxar o controle deslizante para este canto aqui e olha, a gente desta forma estamos cortando, digamos, esse triângulo, esse pedaço superior, né? A gente dividiu, digamos, o triângulo em duas porções, uma superior e uma inferior. Na parte inferior a gente tem um trapézio, na parte superior a gente tem dois triângulos retângulos. O que eu estou fazendo é girar esses triângulos retângulos, tá? O vermelho vai girar em torno do ponto D, deste ponto médio, e vocês veem que quando a gente gira em 180 graus, ele encaixa perfeitamente neste lado aqui, certo? Por quê? Porque D é um ponto médio, então a gente já sabia que a distância de A, essa distância aqui, ia ser igual à distância de B. Beleza, então a gente já conseguiu girar esse triângulo com um certo valor. Agora a gente precisa girar o triângulo vértice também. Eu vou colocar assim, novo triângulo 2. Aqui, novo triângulo 2. Então a gente coloca girar. Certo? Então esse comando girar tem três entradas: o objeto, ângulo e ponto. O objeto é o triângulo T2, o vértice, né? O ângulo vai ser nosso ângulo θ. Com este botão do lado direito inferior a gente escolhe a letra grega θ. E o ponto, eu vou colocar o ponto E. E eu dou Enter. Certo? E se a gente gira aqui, tem esse giro, né? Acho que a rotação do ângulo vértice não está tão legal. A gente pode mudar para que em vez de girar para a esquerda, gire para a direita. Então vou definir aqui novo triângulo. Ah, hum, bom, acho que bom, para fins didáticos pode ser suficiente isso aqui. O que eu quero mostrar aqui é que se a gente corta essa ponta superior do triângulo e reagrupa ele, a gente vai ter um, um retângulo aqui, no final das contas, certo? Então a área do triângulo inicial, que seria esse aqui, é igual à área desse retângulo aqui final. E qual que é a área desse retângulo? Certo? Que vai ser a base, que vai ser este B, pela altura, certo? A altura aqui. Só que esta altura aqui, pessoal, esta altura deste retângulo, né, base pela altura, para calcular esta área aqui deste retângulo vai ser igual à área do triângulo original. Esta altura vai ser a metade da altura toda do triângulo. Esta aqui, a altura toda do triângulo seria desde B1 até o final, até aqui, até a base. Mas a gente percebe que esta altura aqui vai ser a metade, simplesmente. Essa aqui é a metade e essa aqui é a metade, certo? Tanto que quando a gente gira,
o lado de cima entra exatamente na parte de baixo, é porque são iguais. Esta altura aqui, este pedaço e este pedaço são iguais. Então, esta altura do retângulo aqui não é a altura toda do triângulo, na verdade é a altura, é a metade da altura do triângulo, certo? Então, a gente pode aumentar aqui o tamanho. E isso que eu quero que fique claro aqui melhor. A área do triângulo então vai ser a base pela altura do retângulo. Mas a altura do retângulo é a metade da altura do triângulo, certo? Essa aqui é a altura H médios e essa altura aqui é H médios. Tanto que quando a gente gira, essas duas alturas coincidem. Então a altura toda do triângulo seria desde a ponta B até o final. Mas a gente está com esta metade e essa aqui é outra metade. Então a área do triângulo vai ser a base dele vezes a altura do retângulo, que é H médio. Certo? Então, essa aqui é uma explicação um pouco rápida, mas é interessante mostrar isso para ver de onde que sai essa fórmula da área do triângulo. Né? A área do triângulo é um meio, né, do produto da base pela altura. E como que a gente pode mostrar isso? Fazendo esse procedimento. A gente marca os pontos médios de dois lados, traça o segmento que une os pontos médios, traça a altura do vértice até esse segmento que une os pontos médios, e a gente corta, digamos, essa parte superior do triângulo, divide em dois pedaços, em dois triângulos retângulos, e cola eles dessa forma. Então nosso triângulo inicial viraria um retângulo. Certo? A gente pode inclusive marcar esse retângulo aqui com um polígono. E ressaltar ele, né? Esse quadrilátero a gente pode colocar em azul, certo? Opa, ficou meio estranho, mas tudo bem. A área do triângulo inicial é igual à área do retângulo final aqui azul, só que esse retângulo azul tem uma altura que é a metade de toda a altura do triângulo inicial. Então a área dele é base pela altura, né, do retângulo, mas a altura é H médio. Por isso que a área do triângulo é um médio da base pela altura.